Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 26 de março de 2019. Qual é o impacto do luto na saúde? A dor da perda de um filho é inimaginável para a maior parte das pessoas, mas faz parte do cotidiano da paulistana Ana Cristina de Freitas Rocha. Em 2005, ela perdeu sua única filha, Tatiana, vítima de um erro médico que resultou em uma infecção generalizada. O mês de fevereiro é particularmente difícil para Ana Cristina. No último dia 12 de fevereiro, Tatiana completaria 34 anos. Lidar com a morte da filha, há 14 anos, ainda é um desafio diário. Você perde o chão, você perde sua essência. Você não sabe mais quem você é. São tantas reconstruções, que sem ajuda, não há possibilidade de lidar com a situação, descreve Ana Cristina, que é moderadora da Associação Casulo, fundada em 2001, que organiza reuniões de apoio para pais que perderam filhos. Ela conta que o luto, de maneira geral, tem um impacto físico imediato. Falta de apetite, insônia, resistência baixa, infecções frequentes, taquicardias e problemas digestivos são alguns dos sintomas descritos pela paulistana. Ana Cristina também conta ter desenvolvido psoriase, uma doença de pele autoimune, que gera lesões no corpo. No início, você não come. Há um rápido emagrecimento na maioria dos casos, diz. Não é que você não tenha apetite. Você esquece de comer. Você não tem apetite e não dorme direito. Ou porque tem insônia ou porque não quer dormir mesmo. Eu muitas vezes não queria dormir. Eu já estava vivendo minha realidade. Quando eu acordava, era a constatação física, completa, que ela não estava mais aqui. A fisioterapeuta Janice Ortiz perdeu o filho Ricardo, 28 anos, há 9 anos. E um tsunami na vida da gente. Como se morrêssemos com nosso filho. De repente a gente tem que renascer das cinzas e mal se conhece. Em princípio é aquele choque, e a gente não percebe o que está acontecendo em nosso organismo. Menos de um ano depois, sob o efeito do estresse, ela teve uma fratura espontânea na perna, provocada por uma perda de cálcio, que seu corpo passou a ter dificuldade para metabolizar. Entrei em um estresse emocional muito grande, o que alterou todo o metabolismo e depois da fratura fomos entender o que estava acontecendo. Eu estava trabalhando e comecei a sentir a perna. Depois de uns 10 dias acabei fazendo uma tomografia, porque não melhorava, e constatou-se uma fratura total. Janice descobriu que estava com uma alteração da paratireoide, glândula que ela precisou retirar em seguida. Seu organismo, desregulado pela carga de estresse, entendia que tinha excesso de cálcio e eliminava a substância. Além disso, Janice perdeu o apetite, depois comeu compulsivamente e adquiriu doenças crônicas no estômago e na tireoide. Sem contar a depressão. Nunca fui uma pessoa depressiva e hoje não consigo viver sem antidepressivo, diz. A ciência já provou que o luto afeta a saúde, confirma a psicóloga belga Emmanuelle Zecchi, autora do livro A Psicologia do Luto e professora da Universidade de Louvain. As pesquisas sobre o tema começaram nos anos 70.
Há estudos que mostram aumento de casos de depressão e mortalidade, de dificuldades que levam ao desenvolvimento de estresse pós-traumático e ansiedade, diz. Todos os sintomas citados por Ana Cristina, diz a psicóloga belga, podem efetivamente ocorrer depois de um período de luto. Há também uma vasta literatura sobre os sintomas provocados pelo luto, como tristeza profunda, sentimento de culpa, arrependimento ou somatização. Há muitas evidências de que a perda de uma pessoa próxima, que tem um grande significado na nossa vida, terá um impacto importante na saúde, explica. Isso, entretanto, não é uma regra, diz, já que a perda é vivida de maneira muito individual e vai depender das circunstâncias da morte, se ocorre de maneira súbita ou não, de maneira trágica ou natural. Estudos mostram que o luto aumenta o risco de ter um infarto. Isso por conta de uma tríade particularmente perigosa: elevação do ritmo cardíaco, tensão arterial e excesso de coagulação. Outro problema, felizmente raro, também pode ocorrer é a chamada síndrome do coração partido ou breaking heart em inglês, que provoca um enfraquecimento súbito do ventrículo esquerdo. Os mais expostos à síndrome, amplamente descrita na literatura médica, são os homens viúvos, diz a pesquisadora belga. Eles têm um risco de acidente cardíaco maior, de ter o coração partido não somente do ponto de vista emocional, mas também físico. Há mortes que ocorrem depois da perda de um cônjuge, causadas por crises cardíacas, diz. O aumento do nível do cortisol, o hormônio do estresse, também afeta as funções digestivas e o sono. Além disso, como descreveu Ana Cristina e confirmou a psicóloga belga, o sistema imunológico sofre um baque, como aponta um estudo publicado na revista Brain, Behavior and Immunity. A pesquisa mostrou que a vacina da gripe surtia menos efeito em pessoas idosas que haviam perdido um ente querido. Outro problema é a diminuição da cognição, provocada pelo estresse crônico, que diminui a massa cinzenta em certas áreas cerebrais. Direito à tristeza, grupos de ajuda, atividades associativas ou mudança de vida. As pessoas lidam com o luto à sua maneira para tocar a vida adiante. Em termos médicos, a psicóloga Emanuele Zech lembra que a tendência é propor, logo após a perda, antidepressivos, ansiolíticos ou soníferos. Uma tendência, diz, observada na Europa e nos Estados Unidos. Não é sempre uma boa opção, é a opção médica. Mas quer dizer também que sofrer quando perdemos alguém é anormal. Vivemos em uma sociedade que transmite muitos valores de bem-estar, felicidade, realização pessoal. Estamos dentro de um movimento em que tudo, que se distancia do bem-estar e da felicidade se torna algo anormal, explica. Um comportamento estimulado e reproduzido nas redes sociais. As relações próximas são fundamentais para a sobrevivência. Então é lógico que quando perdemos alguém exista um impacto físico, psicológico e social. A fisioterapeuta concorda com Emanuele Zech. Segundo Janice, essa felicidade permanente de fachada, exibida pelas pessoas nas redes, não deixa espaço para que pessoas como ela possam vivenciar sua perda. Como você vai viver um luto no meio disso? Exigem da gente que a gente supere. Essa palavra é horrível. E uma dor que não se supera.
a gente aprende a conviver com ela. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Allan Kardec inclui uma mensagem do Espírito Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, que diz 21: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte, com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos. Carregados de decepções, leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidades de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias, que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo: a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe, e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício, que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna. Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra. Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados. Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique, para sofrer convosco. Essa dor se concebe entre os que não têm fé, e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras, que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor.
Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec, de Balneário Gaivota.